prosseguindo com a história do rei Davi. Que povo é esse chamado povo filisteu? Povo que adora ao deus Dagon. Que povo é esse? Quem são os filisteus? Linguagens e artes. Antropologia da cultura religiosa. Filisteus, por Emerson Santiago, publicado por Infoescola. Recebe o nome de filisteu um povo da antiguidade que habitava a região da Palestina. O termo filisteu tem origem no vocábulo hebraico plistim, e tal comunidade é largamente citada no Antigo Testamento, aparecendo em passagens importantes da Bíblia Sagrada, em meio às histórias de personagens como Abraão, Sansão e Davi. De Josué a Jeremias, o Antigo Testamento sistematicamente descreve os filisteus como inimigos mortais dos hebreus, sendo apresentados como guerreiros incansáveis, que combatem e humilham violenta e cruelmente os israelitas, oferecendo ao deus Dagon todos os bens alheios saqueados, influenciando, portanto, a cultura de Israel, mas desaparecendo com o tempo por volta do século VII a.C. Mesmo assim, sua história é ainda hoje envolta em mistérios e controvérsias, e por isso não é seguro ainda afirmar nem mesmo se tratava de um único povo ou de uma confederação de povos que vieram do mar Egeu para o leste do mar Mediterrâneo no século XIII a.C. As primeiras referências aos filisteus encontram-se nos escritos egípcios dos reinados dos faraós Meneptah e Ramsés III. Faraós Meneptah e Ramsés III, que relatam que este povo estava integrado aos chamados povos do mar, designados igualmente como povos habitantes das ilhas, ou também povos do norte. Devastaram a ilha de Chipre e Ugarit, norte da Síria, levando à queda dos hititas, finalizando com isso também a Idade do Bronze. Acabaram por dominar os cananitas e se estabeleceram nas zonas de Ecrom, Gat, Asdod, Gaza e Ascalon. Juntos, tais centros formavam a chamada Pentápolis Filisteia, núcleo da atual Palestina, Pentápolis Filisteia, Ecrom, Gat, Asdod, Gaza e Ascalon. Pentápolis Filisteia, núcleo da atual Palestina. A Bíblia registra ainda como local de origem dos filisteus a cidade de Queftil, que se situaria ou na Cilícia, Ásia Menor, ou em Creta. No século X a.C., com a unificação das tribos israelitas sob o comando do governo do rei Davi, os filisteus foram se enfraquecendo como povo, ameaçados pela união dos hebreus. Além destes, haviam os babilônios, assírios e arameus, sendo que estes, por exemplo, não mediram esforços para conquistar a cidade de Gat, que acabou por ser destruída. Ascalon, Asdod e Ecrom desapareceram após os ataques realizados pelo monarca imperador Nabucodonosor no século VI a.C. Essas cidades, cada uma delas governada por um Seranim, senhor, não voltaram a ser edificadas nem habitadas pelos filisteus, que a partir desta altura
quase não são mais mencionados em documentos da época ou em documentos posteriores. Por volta do século VII a.C., os relatos sobre tal povo se tornam escassos, até que não se encontra mais nenhuma notícia. A última menção aos filisteus ocorre em 712 a.C., quando Gate foi conquistada pelos assírios e obrigada a pagar pesados tributos ao rei Sargão II, que no mesmo período dobrou Ecrom ao seu jugo. Asdod já havia se tornado província assíria um ano antes. Em 701 a.C., o soberano de Ecrom, o filisteu Pade, foi levado a Jerusalém por Ezequiel, rei judaico, que se rebelara contra os assírios. Arquivado em Antiguidade da Cultura Humana. Que beleza! Texto muito legal para nos aclarar sobre o contexto em que surge o rei Davi. Muito legal. Ele governa sempre e a todo momento guerreando contra os filisteus. O rei Davi foi um rei guerreiro por excelência e conseguiu pela guerra estabelecer a paz com os povos vizinhos. A Pax do rei Davi. Pela guerra, matando muita gente. Vejam só, outro tempo, outra cultura, outra ética, outros valores. E esse fazer guerreiro do rei Davi foi o que garantiu o governo pacífico de seu filho, o sábio rei filósofo Salomão, que desenvolveu e muito a economia de Israel. Também governou em paz, estabeleceu relações internacionais pacíficas com povos vizinhos, daí conseguiu desenvolver muito o território de Israel. É isso. E governou com as tribos unificadas. Que legal! Muito importante compreendermos sobre o contexto cultural que nos influencia no ocidente da Terra. História do rei Davi, muito legal mesmo. Olha o finalzinho, que interessante. Como um povo vai deixando de existir durante o curso da história da humanidade. A última menção aos filisteus ocorre em 712 a.C., quando Gate foi conquistada pelos assírios e obrigada a pagar pesados tributos ao rei Sargão II, que no mesmo período dobrou Ecrom ao seu jugo. Asdod já havia se tornado província assíria um ano antes. Em 701 a.C., o soberano de Ecrom, o filisteu Padi, foi levado a Jerusalém por Ezequiel, rei judaico, que se rebelara contra os assírios. É isso. Filisteus. Linguagens e artes. Antropologia da cultura religiosa. Maravilha! Nos próximos vídeos leremos mais textos sobre os filisteus. É isso. Vamos conhecer também um pouco mais sobre a cultura filisteia. É isso. Deus é maior. Amém.